Vamos lá, galera. Vamos começar. Vamos falar sobre a limpeza, como é que funciona a limpeza. Tanta gente neurada aí com álcool em gel. O álcool em gel acabou na farmácia. E agora, o que eu vou fazer? Supermercado. Tem gente vendendo a R$ 40, tem gente sendo preso porque está abusando do preço. Galera, calma. Vamos ver como é que funciona a limpeza e vamos dividir em duas partes. Ó, vamos analisar os critérios de solubilidade. Nesses critérios de solubilidade, nós vamos entrar o álcool 70, o álcool isopropanol, o sabão e o detergente, certo? Nós vamos analisar, então, dois critérios. O primeiro é a solubilidade, o segundo são as reações. São substâncias que provocam reações e, portanto, essas substâncias vão também ajudar na limpeza e você se prevenir aí do coronavírus, dessa doença aí que está assustando o mundo inteiro. Então vamos lá, vamos começar pela solubilidade. A solubilidade você não pode esquecer daquele princípio básico, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma substância apolar vai dissolver uma substância igualmente apolar e vice-versa. Uma substância polar dissolve outra também polar. Como o professor Pacheco falou, o coronavírus ele tem uma capa fosfolipídica. Essa camada fosfolipídica, então, tem duas partes. Tem uma parte polar e uma parte apolar. E é assim que a gente consegue entender como a limpeza funciona. Deixa eu mostrar para vocês melhor agora. Olha, eu vou mostrar para vocês a molécula fosfolipídica presente nessa camada que protege o vírus, o coronavírus, o Covid-19. E aí nós temos dois produtos que podem ser usados, que têm as mesmas características. Que característica é essa, meninos? Substâncias anfifílicas, também conhecidas como anfipáticas. Vocês estão observando? Nós temos uma parte polar e uma parte apolar, que é a cadeia hidrocarbônica. Essa parte polar vai interagir com a parte polar do álcool também. Aqui eu tenho dois tipos de álcool. Eu tenho o álcool 70, que é o mais indicado, e eu explico para vocês já já porque ele é o mais indicado. E eu tenho o álcool 2-propanol, também chamado de isopropanol ou álcool isopropílico. Notem que ambas as moléculas têm as mesmas características. Elas são anfifílicas. Elas têm dupla polaridade. Elas têm uma parte apolar e uma parte polar. Se elas apresentam as mesmas características de serem anfifílicas ou anfipáticas, então isso as torna solúveis. Se eu vou tornar solúvel essa camada, então essa proteção que o vírus tem, ele perde. Perdendo essa proteção, então vai ficar apenas a camada proteica dos vírus, que aí já é normal do vírus ter essa camada proteica. E essa camada proteica, como toda proteína, ela pode sofrer desnaturação sobre três agentes. Quais são esses três agentes, meninos? Os agentes são a alteração da temperatura. Quando você frita o ovo, você nota que a proteína, a clara do ovo, ela desnatura e ela deixa de ser transparente e fica esbranquiçada. Além da temperatura, você tem também a alteração de pH, que pode desnaturar as proteínas, e além disso, a salinidade. Apareceram algumas pessoas na praia, quando foram questionadas por que vocês estão na praia, e aí elas responderam, porque o sal mata o coronavírus. A salinidade, ela tem o poder de desnaturar, sim. O problema é que antes de chegar nessa capa proteica, tem que passar primeiro pela capa fosfolipídica que encobre o coronavírus. Então, não adianta nada apenas estar com contato com água altamente salina, como a água do mar, e se isso não for acompanhado de uma perda primeiro dessa camada que está por fora, fosfolipídica não adianta nada. Você vai tomar banho na praia e você vai pegar também o coronavírus, sem nenhum medo de falar isso para vocês. Por isso que Salinas lançou agora, o prefeito de Salinas lançou uma nota em que Salinas está fechada, ninguém entra em Salinas, que a galera está pensando que é férias. Não é férias, galera, você ficar em casa, você ficar repousando, é para você ficar aí em isolamento, cuidado com as pessoas
que cercam você e seus familiares. Isso não é férias, hein? Então, a água salgada, a salinidade é um dos fatores que desnatura as proteínas, então eu vou para a praia e está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Primeiro, temos que quebrar essa camada fosfolipídica, tudo bem? Então, como ela é fosfolipídica, ela vai ter essa parte polar e essa parte apolar. Ainda nesse slide, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Álcool 70. É só o álcool 70 que funciona? Deixa eu te explicar. O álcool 70 significa dizer que ele tem 70% de álcool e 30% de água. Então, quer dizer que o álcool menos que 70, ele não vai funcionar bem porque ele não tem reagente suficiente. Porque você tem uma camada na parte apolar da cauda do fosfolipídio, ela é longa, enquanto que a camada, a parte apolar do etanol, ela é pequena. Então, como você tem uma parte pequena, apolar, para dissolver uma parte grande apolar do fosfolipídio, então você necessita de uma grande concentração. Também não pode ser o álcool 96. Por que não pode ser o álcool 96? Porque tem que ser o 70. Não pode ser menos, porque você vai ter falta de reagente, certo? Só que também não pode estar em excesso, porque quanto menos álcool você tem na mistura, quanto menos água você tem na mistura, quanto mais álcool, mais rápido evapora. Aí o álcool evapora antes de fazer sua função, que é dissolver essa camada fosfolipídica presente no coronavírus. Tudo bem? Sem contar que tem um outro fator que eu comento com vocês mais na frente, que é a parte de reações. Não sei se você notou, mas o álcool ele aparece tanto na parte de solubilidade quanto na parte de reações. Ainda tem uma questão de reações lá na frente que eu vou mostrar para vocês, tá bom? O álcool isopropílico, que é o nome comercial dele, o isopropílico, isopropanol, ou ainda 2-propanol, que é o nome UPAC dele. Qual é a ação dele? Bem, esse álcool isopropílico, é o nome comercial, como eu disse, é o álcool indicado para limpeza de equipamentos eletrônicos. Você deve ter visto alguma reportagem que não adianta apenas limpar as mãos, higienizar as mãos. Você precisa também higienizar os celulares. O celular que hoje em dia dorme com a gente. Então, você leva o celular para a cama, você leva o celular para o banheiro, você leva o celular para a mesa, você leva o celular para tudo quanto é canto. Faz parte do teu corpo o celular. Então, não adianta você higienizar apenas as mãos se você vive com o celular e o celular não está higienizado. Porém, o álcool hidratado, ele não é indicado para você fazer essa limpeza. Por quê? Porque a água presente no álcool 70, tem 30% de água e 70% de álcool, ele pode oxidar as peças dos equipamentos eletrônicos e vindo a danificar, assim, portanto, o seu equipamento. Então, o álcool 70, o álcool em gel, não é recomendado, a não ser que você tenha uma película de vidro ou outro tipo de película e você passe apenas na película. Aí, outra história, mas em pequenas quantidades, não exagere, tá bom? O isopropanol, o álcool isopropílico, ele é vendido numa solução de 99,2%, ou seja, tem menos de 1% de água. Aí ele pode ser passado até mergulhar um equipamento eletrônico que não vai danificar, certo? Inclusive, é assim que eles fazem com as peças de computadores, por exemplo. Mergulham as peças dentro do álcool isopropílico e nada acontece no sentido de danificar essas peças, tá bom? Ele não oxida os metais e os equipamentos eletrônicos, portanto, ele é o mais indicado para limpeza de celulares e notebooks ou qualquer outro equipamento eletrônico que você anda com frequência. Tudo bem? Então, espero ter ficado claro aí essa diferença. Então, só recapitulando esse slide, o etanol, o álcool 70, né, que é o etanol, ele não pode ser utilizado para equipamentos eletrônicos. Por quê? Para limpeza de equipamentos eletrônicos, porque ele tem água, e a água vai oxidar esses equipamentos. Já o isopropílico, sim, ele é o mais indicado, porque ele tem menos de 1% de água, então não vai danificar as placas e as peças do seu eletrônico. Vamos para o próximo slide. Aí, como eu citei, a limpeza. Próximo slide, sabão e detergente. Em questão de solubilidade, o sabão e detergente, ele é melhor do que o próprio álcool. O álcool, ele é bom em duas situações. Ele é bom porque você pode levar na bolsa,
você pode levar na mochila, você pode levar para o trabalho, a galera não está trabalhando, né? Você pode ficar próximo do seu notebook, do seu celular, todo o tempo de higienizar a mão. Porém, o sabão, ele é melhor do que o álcool. Se você notou, o álcool tem uma cadeia muito curta, ao passo que o sabão e o detergente, não. Olha, o sabão são ácidos graxos de cadeia longa, são sais de ácidos graxos de cadeia longa. O sabão tem origem animal ou vegetal, a partir da saponificação dos triglicerídeos, que estão presentes tanto em gordura animal quanto em óleos vegetais, e a partir dessa reação de saponificação, você produz o sabão. O sabão, então, quimicamente falando, é um sal de ácido carboxílico. Ele tem essa parte polar e essa parte apolar. Notem que a cadeia apolar dele é muito maior do que a do álcool, tanto que o álcool só tem 2 carbonos e o isopropílico tem 3. Essas cadeias de sabão, elas têm acima de 10 carbonos, o que facilita, então, dissolver essa camada do vírus, essa camada fosfolipídica. Logo, o sabão é muito melhor do que o álcool na questão de limpeza, tá bom? No quesito limpeza, o sabão leva muita vantagem no álcool. Então, fica neurado, não fica neurado com a tua limpeza, limpando o tempo todo. O álcool, ele acaba desidratando a mão. Você que está vivendo esses dias aí, passando álcool com uma certa frequência, ele acaba desidratando a mão e você tem que estar sempre acompanhado, né? Além do álcool, você usa um pouquinho aí de um creme para a mão, para você estar hidratando e não apenas perdendo, certo? Não apenas perdendo água. A outra molécula que nós temos é a molécula do detergente. O detergente já tem origem no petróleo, a mesma origem do shampoo. Você tem produzido por uma reação de sulfonação e ele é um sal de ácido sulfônico. Você vai notar aqui na projeção do slide a diferença. Enquanto que o sabão ele vem de um ácido carboxílico, C-OH, aí o sódio tomou o lugar do hidrogênio, certo? Por isso um sal de ácido carboxílico. Aqui eu tenho um ácido sulfônico, SO3H. Nesse caso, o H foi substituído pelo sódio, certo? Então, você tem origens diferentes, porém, ambos têm moléculas anfifílicas, dupla polaridade. A parte apolar é longa, ou seja, ela pega mais gordura e, em quesito limpeza, sabão e detergente é muito melhor. Então, deixa o álcool para quando você for para a rua, por alguma eventualidade, quando você não estiver em casa. Você está em casa, então usa sempre água e sabão. Bem melhor do que o álcool, tá bom? No quesito limpeza. Queridos, vamos para a parte da explicação agora. O que acontece? Acontece uma micela coloidal. Essa parte apolar que está no centro da micela seria então o vírus, que é capeado por uma membrana fosfolipídica. E aqui a molécula do sabão. Então você vai ter uma cabeça hidrofílica, uma cabeça que absorve água e uma cauda hidrofóbica, que vai interagir não com a água agora, mas com a parte apolar. Então, o sabão ele vai envolver o vírus e quando você enxaguar as mãos, a água vai arrastar toda essa molécula. Então, a micela coloidal é o nome oficial da espuma, certo? Então, recapitulando, o vírus vai ficar por dentro, enquanto que a molécula do sabão tem 2 regiões. A parte polar, que fica do lado de fora e interage com as moléculas de água, olha a legenda, muito bonita essa imagem, enquanto que a cauda hidrofóbica vai interagir com a parte apolar, certo? Eu preparei um slide aqui com as interações para vocês. Então, o sabão e o detergente vão ter 2 partes. Eles vão ter a parte apolar. Essa parte apolar, ela vai ter interações do tipo dipolo induzido, dispersões de London ou força de Van der Waals. Então, se você tiver em dúvida, qualquer um desses nomes são sinônimos, tudo bem? A parte apolar vai interagir com o fosfolipídio, assim como a gordura em geral, né? Assim como qualquer gordura, vai interagir por essas interações. Dipolo induzido, que tem como sinônimo dispersões de London ou forças de Van der Waals. Já a parte polar vai ter 2 tipos de interação.
ponte de hidrogênio e íon dipolo. Aqui eu deixei anotado que são interações diferentes. Enquanto que essas interações aqui da parte apolar são sinônimos, aqui eu tenho ligação ao ponto de hidrogênio, que é a mesma coisa, e o íon dipolo é outra coisa. A íon dipolo é uma interação mais forte, certo? Que vai acontecer devido à presença do metal que realiza uma ligação iônica. Já os oxigênios, hidrogênio, vão realizar ligações, vão realizar ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Tudo bem, meus amores? Continuando aqui, a outra parte é a reação. Vai acontecer aqui uma desnaturação das proteínas. Então, você tem uma sequência de aminoácidos e à medida que esses aminoácidos começam a formar ligações peptídicas, eles começam a ganhar novas conformações. Então, você tem uma estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Então, à medida que ele vai ganhando novas conformações, quimicamente falando, estão aumentando o número de ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio é que dão esse formato, é que dão essa estrutura terciária, quaternária das moléculas de proteínas, certo? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Quimicamente falando, as ligações peptídicas nada mais são do que uma função química amida. Na biologia, você chama de ligação peptídica e ela realiza ponte de hidrogênio. Se você ainda não percebeu, eu tenho aqui um aminoácido. Eu tenho a função amina, ligada aqui no canto, certo? Que eu estou marcando agora, apontando. E do outro canto, você vai ter uma ligação, uma função, melhor dizendo, ácido carboxílico. Então, eu vou ter uma interação entre essa hidroxila e o hidrogênio presente na amina. E quando sai essa hidroxila com esse hidrogênio, eu vou ter uma ligação entre o nitrogênio e a carbonila, formando a amida. Então, a amida, a função química amida, nada mais é do que a ligação peptídica e ela vai realizar ponte de hidrogênio. E aí que o álcool tem uma segunda função. Então, nesse sentido, o álcool ele tem um poder maior, porque além dele ter a função de dissolver, de interagir e dissolver essa camada que protege o coronavírus, ele tem a função também de desnaturar as proteínas. Deixa eu te mostrar. O álcool, ele lembra que ele também tem uma parte apolar e uma parte polar. Essa parte polar vai também realizar ligações de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio OH tem maior diferença de eletronegatividade do que a ponte de hidrogênio realizada pelo hidrogênio ligado ao nitrogênio e o oxigênio da carbonila, certo? Lembrando que a ponte de hidrogênio vai ser o hidrogênio ligado ao HF, HF, HO, HN. Então, aqui eu vou ter uma ponte de hidrogênio. Esse hidrogênio vai interagir com a carbonila, com o oxigênio da carbonila de uma outra parte da proteína. Assim, começa a ter aquelas outras estruturas, secundárias e terciárias. Então, deixa de ser aquela estrutura linear da estrutura primária e começa a ter uma estrutura mais embolada, por assim dizer, devido a essas pontes de hidrogênio. Como é que o álcool quebra essas pontes de hidrogênio? Porque o álcool tem hidroxila, e a hidroxila tem uma ponte de hidrogênio ainda mais forte devido à diferença de eletronegatividade, e com isso ela consegue quebrar e desnaturar as proteínas. Olha que legal, né? Temos aqui também os efeitos do hipoclorito para terminar. Estamos chegando nos últimos slides. O hipoclorito de sódio, ele está presente onde? Na água sanitária. O hipoclorito de sódio, ele tem algumas características. Ele desnatura a proteína pela alteração do pH do meio. Então, vamos lá, vamos recapitular. As proteínas elas podem ser desnaturadas pelo efeito da temperatura, pelo efeito do pH ou por agentes salinizantes. No caso, o hipoclorito ele altera o pH. E alterando o pH do meio, nós vamos ter um sal de caráter básico, porque ele vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, reagindo com o ácido fraco, que é o ácido hipoclorito, formando então um sal de caráter básico. Se ele é um sal de caráter básico, o pH dele vai ser maior que 7, tudo bem? E assim ele vai desnaturar. Aqui eu anotei para vocês temperatura, pH e salinidade. Além disso, tem um outro efeito. O hipoclorito de sódio ele é um forte agente oxidante. E oxidando as moléculas orgânicas, você tem funções orgânicas ali, no fosfato,
você tem funções aminas, você tem carboxilas. Então, como você tem essas funções orgânicas, elas podem sofrer oxidações. E à medida que ela sofre oxidação, naturalmente, ela vai mudar a sua ação. Por isso, vai desnaturar a proteína, certo? Então, desnaturar, numa simples análise da palavra, ela vai perder a sua função natural. Se você muda a composição química devido a uma oxidação, você vai desnaturar, você vai fazer com que ela perca a sua função, tudo bem? Ela vai perder a sua função natural, que era a função de proteger ali o vírus, certo? Aquela camada proteica que vai proteger o vírus. Além dela promover a oxidação, além do hipoclorito promover a oxidação, essa substância também produz radicais livres. Aí vai virar uma reação em cadeia. Esses radicais livres vão produzir outras reações e assim por diante. Peguei uma imagem aqui para vocês mostrando quais são as oxidações, certo? Aí nós temos as reações. Essas oxidações elas podem acontecer de origem física, química, que é o nosso caso, tá bom? E bem aqui tem o íon hipoclorito, não sei se você está observando, Cl-O-, tá? E também tem a ação biológica, né? A oxidação biológica. Então, pode ser física, pode ser química ou pode ser biológica. Aí, no nosso caso, a química, ela vai promover reações que mudam os lipídios, que mudam o DNA, que mudam as proteínas, certo? Então, o hipoclorito de sódio presente na água sanitária, ele também é um bom aliado agora nesse período de desinfecção. Então, você já tem 3 aliados a seu favor. Você tem sabão e detergente, que é prioridade, porque ele dissolve melhor. E com esse calor que voltou a fazer em Belém, está chovendo devagarinho, um pouquinho mais, nada como semana passada, semana retrasada, choveu bastante. Então, nós temos, se você conseguir lavar bem as mãos, né, ter uma boa higiene, você consegue quebrar essa camada fosfolipídica, desculpa. Essa camada fosfolipídica quebrada, a proteína vai desnaturar naturalmente nesse calor do inferno que acontece aqui em Belém. Então, você já tem um problema a menos, certo? Então, a temperatura de Belém vai se encarregar de desnaturar a proteína. Mesmo assim, você não quer dar sorte por um dia nublado. Aí você lavou a mão e ainda passou o álcool 70. Não esquece, o álcool 70 é o mais indicado. O álcool 70, então, além dele dissolver essa camada fosfolipídica, ele vai também atuar na desnaturação das proteínas, quebrando, rompendo as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. E assim ela deixa de ter essa estrutura terciária, secundária e volta à sua estrutura primária, certo? Desnaturando, portanto, essas proteínas.